E aí, o seu processo, Rob, você acha que demorou? Claro que é a vida inteira que a gente trabalha no nosso sotaque, né? Mas assim, até você começar o teu processo e você falar agora eu tenho um sotaque que é bem característico britânico, assim, que as eu tô pessoas satisfeito, escutam. né? Isso, exato. Quanto tempo você acha que demorou, assim? Difícil falar, né? Um ano, talvez. Massa, mas é um tempo relativamente curto, né? Claro que com uma construção diária, né? Isso, eu Porque praticava todos os dias. É porque a gente fala, né? Eu falo muito disso, a intensidade, ela burla o tempo. Então, não existe isso de você, mas eu só vou conseguir com tantos anos. Não, depende de quanto você vai. Eu quero correr uma maratona, por exemplo. Quanto tempo você quer treinar? Você quer treinar todo dia, durante 2 horas? Talvez você consiga correr uma maratona em 6 meses, em 7, 8. Eu joguei pra né? Desculpa, eu joguei pra 1 ano, mas... Porque é o processo todo, Exato, né? Eu diria que, tipo, com uns 6 meses, 5 meses Exato. desse trabalho intenso, eu já tava me sentindo mais seguro. Exatamente. Então, assim, às vezes não é que você vai precisar de tanto tempo, é o quanto que você tá disposto a colocar intensidade todos os dias. E como que o teu todo dia, ele é essencial, né? O todo dia. E eu falo assim, não é todo o dia, é todo dia. Então, um pouquinho todos os dias. Every day, every single day. Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho tempo. Mas, cara, 10, 15 minutos que você para ouvir um conteúdo em inglês todo dia, depois de um mês, né? Acumula essas horas aí, né? De 5, 10, 15, 20 minutos. Durante um mês inteiro, você vai ter consumido horas de conteúdo em inglês e aquilo vai ajudar muito na sua construção, né? É por causa do próprio funcionamento do cérebro mesmo, Exato, né? A gente sabe exatamente. como que a aprendizagem funciona. Ela funciona através dessas conexões sinápticas que a gente vai formando ali no cérebro. E essas conexões, elas só se mantêm se o nosso cérebro entende que aquilo é algo útil. Conforme a gente não vai utilizando aquilo, ele vai se desfazendo. Por que ele vai manter uma coisa que a gente não usa? Exatamente. Então, a gente tem que convencer o nosso cérebro de que aquilo ali que a gente está aprendendo é útil. É importante. E só tem esse convencimento conforme... Usando e não é todos os palavra, dias. E não é palavra. Não é você ficar falando pro seu cérebro, inglês é importante. útil. Não, você tem que mostrar pra ele. Não é olhar pro espelho e falar, é importante, não, né? O seu cérebro, ele não aprende com palavras, ele aprende com ações. Você tem que mostrar pra ele vendo inglês todos os dias. Né? Tipo, todos os dias você vê um vídeo, você lê um texto... O cérebro vai chegar à conclusão, eu não posso esquecer disso. Porque amanhã eu vou ter que ver de novo. Eu vou ter que ver de novo isso. Exatamente. E aí, aos poucos, você vai guardando cada vez mais informação. Exato, então, por isso que o método do todo dia é o que melhor dá, o que dá mais certo. E o nosso study plan também é muito baseado nisso, né? E o Rob, inclusive, é responsável pelo study plan desde os primórdios do Inglês e Muito Mais, lá em 2021, né? Todos os dias criando conteúdo, né, Rob? Eu acho que pra você também é um ótimo exercício, né? A seleção desses materiais, toda semana pensar em algo diferente. Na verdade, você não faz assim, né, Rob? Você pensa antes, né, sobre várias semanas e vai mandando isso todos os dias, Eu acabo preparando algumas semanas previamente, assim. Mas é um exercício interessante, né? Porque a gente trabalha com apresentações e coisas assim. Então, eu acabo casando o tema da apresentação com os conteúdos pra ficar tudo bem coeso, com o Conversation Club também. Exato. Então, é um processo bem enriquecedor, assim. Eu vejo coisas que eu não veria, né? Exato, sensacional. Se eu não estivesse fazendo isso. Então, é sempre legal, né? Principalmente para os alunos mais avançados, a gente vê muita questão que eu trago pra eles de inglês real, assim. Então, eu trago notícias de jornal. Exato. Eu trago vídeos que não são feitos pra falantes de português. Falantes de inglês. Exato. E isso muda total a interação que eles vão ter com aquele vídeo, né? É um conteúdo nativo, né? Então, só pra quem tá ouvindo de fora, a gente tem 2 produtos hoje, que é o Study Plan e o Conversation Club, né? O Study Plan são aulas toda segunda-feira, 1h30 de duração. E nessa aula a gente trabalha um tema de gramática, mas também trabalha... Na verdade, a gente tem um tema pra toda semana, né, Rob? Yes. Temos um tema pra semana. E aí temos uma aula no Study Plan na segunda-feira sobre esse tema, que é alguns tópicos de gramática, e uma aula para isso no Conversation Club na quinta-feira, com uma TED Talk, né? Com um vídeo. Always a TED Talk. Exactly. E aí todos os dias, fora, né, essa aula que a gente tem na segunda-feira e na quinta-feira, nós temos um conteúdo sobre aquele tema. Inclusive, uma sugestão que a nossa teacher Bruna trouxe pra gente, teacher Bruna, que entrou recente agora na nossa escola, é falar sobre o que aconteceu agora com o Bad Bunny, né? Toda essa revolução que ele tá fazendo, que eu tô achando, assim, sensacional, né? O cara que veio de Porto Rico e ele foi uma pessoa que eu acho que finalmente conseguiu quebrar essa bolha do Brasil, assim. Antes eu acho que a Shakira tinha conseguido só quebrar a bolha. A gente não consome muita coisa em espanhol no Brasil. Exato, e ele conseguiu fazer isso. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando sobre o Bad Bunny, a gente poderia falar sobre essa ascensão desse conteúdo mais hispânico nos Estados Unidos, bem nesse momento agora que a gente tá tendo toda essa questão, né, da imigração lá e tal. Então a gente teria uma semana só sobre isso, todos os dias um conteúdo, um dia um podcast, um dia uma entrevista com o Bad Bunny, outro dia
dia um vídeo dele apresentando no Super Bowl, outro dia um artigo sobre isso e tal. Então, de segunda a sexta a gente tem esses conteúdos e na segunda-feira a gente teria uma aula sobre isso e na quinta-feira uma conversação também sobre isso com as TED Talks, né? Inclusive, acho que é outra coisa que a gente pode falar. Que você já conhecia TED Talks antes, e o Rob já gostava antes de trabalhar com a gente? Eu conhecia, mas eu não consumia tanto assim, não. Eu comecei a interagir mais, né, com esse conteúdo por causa do nosso trabalho, né? Mas justamente isso. O interessante do TED Talks é justamente você consumir aquela abordagem mais... É muito mais estruturada na maneira como eles vão falar sobre aqueles temas. Tem muitos temas, né? Muitas opções de TED Talk, então é sempre útil. Exatamente. Tem uma possibilidade, né, para o nosso trabalho. E como a gente trabalha muito com uma certa especialização para os alunos, dependendo do que o aluno faz, né? Agora, esqueci como tu fala isso em português, né? Personalização. Personalização. Eu falei especialização, falei isso é que ele tá falando sobre o curso que a pessoa vai fazer depois da faculdade, a residência médica dos alunos, né? Não, everything is very personalized, very tailored, right? Very tailored. Como a gente trabalha com essa perspectiva, é interessante TED Talks porque a gente acaba achando ali alguma coisa que case com o gosto do aluno. Exato, exatamente. Porque a gente tem muitos alunos que são médicos, né? E às vezes você tem alunos que são médicos que querem continuar vendo coisas de medicina. Exato. E alunos que, quando saem do hospital, não querem ver nada. Não quero ver, pelo amor de Deus. Eu quero falar sobre qualquer outra coisa. Quero lembrar da minha viagem pra Suíça. Mas não quero falar de hospital, né? E a gente segue muito isso, né? A gente fala muito, né, que one size fits one, né? Então, tipo, cada pessoa é única, né? Cada aluno ali vai definir qual vai ser o tema da aula dele. E isso faz com que os alunos fiquem muito mais engajados, né, Rob? Acho que no Conversation Club você percebe muito isso, né? Quando a gente chega pra falar de um assunto que a gente gosta, a gente fala muito mais. Isso em qualquer língua, né? Mas quando a gente tem essa possibilidade de escolher o tema que a gente vai ter na nossa aula de inglês, isso faz com que a gente se esforce ainda mais para falar sobre aquele assunto, né? É algo que a gente gosta, né, de falar. Então isso acaba ajudando muito a sair daquela tensão inicial, né? De... eu vou ter que falar inglês agora. Você, não, você tá falando de uma coisa que você já gosta de falar. Então isso já dá aquela sensação prazerosa pra língua, né?